Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 24 de maio de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no item que vai falar, é o capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Nós iniciamos pelo estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Será a mensagem de número 151, intitulada Mocidade. O nosso querido Emmanuel, ele vai pegar um versículo da carta que Paulo, o apóstolo Paulo, fez a Timóteo. É a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Timóteo não era judeu. Ele era um gentio, né? Então todos aqueles que não eram judeus eram chamados de gentios. E era jovem. Ele pegou Timóteo com 11, 12 anos de idade. E Timóteo, assim, a primeira coisa foi se apaixonar. O pai de Timóteo já era morto, né? Então ele era um filho já órfão. E de repente ele viu na figura de Paulo um pai. E Paulo não teve filhos, então ele já viu em Timóteo a figura de um filho. Então toda a fala do apóstolo Paulo em relação a Timóteo se tornou um excelente cristão e divulgador do cristianismo. E Paulo tratava verdadeiramente Timóteo como um filho. Então toda a fala todos os jovens deveriam ler essa carta de Paulo a Timóteo. Aliás, todas as cartas de Paulo a Timóteo, os jovens deveriam ler e os pais deveriam ler com os jovens. Essa carta é linda. Então, o nosso querido Emmanuel pega só um versículo e vai tecer o comentário. Ele diz assim, olha: foge também dos desejos da mocidade. Foge. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Olha lá. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor. Justiça, e aí lembra que se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, e está lá, lei de... Qual é as três? Lei de justiça, amor e caridade. E é uma lei só. Justiça, amor e caridade. E aqui ele orienta ele a buscar o quê? A justiça, a fé e o amor. Ele diz assim, ó: o amor e a paz com os que, de coração puro em relação da integridade moral, invocam verdadeiramente o Senhor. Você imagina fazer um convite desse a um jovem, né? Foge também dos desejos da mocidade. Vamos ver o comentário que nós vamos comentar. Quase sempre, os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Nós temos que entender que hoje, nosso processo de educação, fugindo totalmente dos ensinos de Pestalozzi, hoje nós estamos tendo uma educação acadêmica conteudista, de excessos. E às vezes nós não temos pais evangelizados o suficiente
para conduzir aquele jovem, conduzir aquela criança. Então, a ideia é, coloca numa escola conteudista. E dentro da escola ele sofre uma pressão muito grande. Dentro de casa chega uma outra pressão dos pais, daquele jovem, daquela criança. E hoje nós temos um número de jovens muito grande, cansados, estressados, acreditando que o único objetivo da vida é ter um título acadêmico. Então, nós fomos criados para termos trabalho, para poder nos mantermos. A natureza faz isso. Nós criamos os nossos filhos para terem títulos, e é só isso que eles estão tendo. Eles sabem conquistar títulos, mas eles não sabem viver a vida. Eles não sabem se sustentar. Eles não sabem andar com as próprias pernas. E eles acreditam que são eternos estudantes. Aquela força, aquela guerra, aquela vontade de trabalhar para se manter que nós tínhamos, de comprar o próprio shampoo, as próprias coisas, nós não ensinamos isso para os nossos filhos. E hoje nós temos, isso não é um caso isolado, isso é algo comum em sociedade. Adultos ainda sustentados pelos pais. Aonde nós erramos? Nós erramos na educação dos nossos filhos. É hora de nós reconhecermos isso. Eu estou falando da massa. Eu não estou falando de casado. Fulano é isolado. Mas se nós colocarmos isso na massa, basta a gente fazer uma avaliação aqui. Então, nós começarmos a trabalhar com 17, 18, 19, 20 anos. Hoje a história não é mais essa. Então, é essa educação conteudista, em que nós passamos para os nossos filhos que a coisa melhor e principal da vida é a bendita nota 10. É a bendita... Tu vai passar, tu vai passar. Não, tu tem que passar, não, tu vai passar. Não aprende, mas passa. É o curso acadêmico, o bendito título, e a pessoa está aí com o título na mão, sem saber o que fazer da vida. Então, nós às vezes nos afastamos do carinho, do ser humano, do espírito que aquele ser é, e de levá-lo a Jesus. E a gente coloca uma carga muito grande nos ombros dessa turma, que fica menino e menina de 30 anos se preparando para cursinho, para passar nisso, para passar naquilo, e vive nisso. A gente até poderia fazer cursinho, mas a gente tinha que trabalhar para poder se sustentar. E tivemos um outro grande problema. Nós viemos de famílias grandes. Hoje a massificação se tornou o centro. É 1, 2 filhos, 1, 2, 3 filhos, 1, 2, 3 filhos. E todas as facilidades possíveis. Então, essa geração é responsável, nós somos responsáveis por essa geração. Os nossos excessos, os excessos de cobrança, deixou traumas muito grandes em muita gente. Então, nós vemos gente grande se comportando como um adolescente. E que não se sente culpa de estar sendo sustentado pelos pais. Não sentem. Ainda diz assim, a sua obrigação. Então, nós somos responsáveis por isso. Quase sempre, os que se dirigem à mocidade, quem é que se dirige à mocidade? Quase sempre são quem? Os adultos. O pai, a mãe, o tio, a tia, a sociedade adulta. Atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação. Eu vou mudar o mundo mesmo? Eu tenho que fazer tudo isso? Que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Enganados. Porque eles não eram o salvador da pátria.
Aquilo que você falou a vida inteira, você precisa ter teu curso acadêmico, você precisa ter teu curso acadêmico, você precisa ter o curso acadêmico para você se manter. Ele terminou, ele ganhou o curso acadêmico e ele não sabe se manter. Você enganou ele. Não mudou nada. Ele só dormiu, acordou no dia seguinte, foi para a festa, foi uma festa maravilhosa, gastaram muito para fazer a formatura, está com o título na mão e continua desempregado. E você continua sustentando. E aí vem a decepção. E ele não sabe lidar com isso. Não é caso isolado, isso está se tornando comum na classe média e média alta. A não ser que o pai já tem uma estrutura de uma empresa, enfia o filho lá dentro, enfia a filha lá dentro. Deus queira que dê certo. Quando não, ele diz, não quero. Não quero trabalhar com a senhora e com o senhor nisso. Sabe por quê? Porque não aguenta pai e mãe mais. Não aguenta, porque foram 23, 24 anos da avó, da mãe e do pai no pé do ouvido. Só cobrança, 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 cobrança. Então, se a gente reclama da ausência dos filhos, é porque eles estão cansados da gente. Porque é muito chato um relacionamento só de cobrança. E foi esse tipo de relacionamento que nós tivemos com os nossos filhos. Nós passamos para eles que o mais importante da vida era um título acadêmico. Continua Emmanuel. Concordamos com as suas vastas possibilidades dos jovens, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidade. No capítulo da direção. É na juventude que precisa maior atenção para direcionar. Agora, se o pai e a mãe não têm direção, como é que vai dar direção? Se o pai e a mãe não se ajustou, como é que vai dar ajuste? O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Não o desamparar. E hoje o que nós temos são crianças e jovens desamparados. Porque o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, e quem está educando são os empregados domésticos. Quando a mãe tem tempo, é só para cobrar, é só para gritar, é só para humilhar, é só para berrar, é só para colocar o olhão em cima, chega a regalar o olho. Às vezes eu vejo mãe falando com criança, chega a dar vontade de puxar a orelha da mãe. Porque ela coloca um olhão, parece uma bruxa, um bruxo em cima do pai das crianças, né? Porque eu fico olhando e digo, meu Deus. E a criança tão pequenininha, chega o bichinho, olha assim. Olha o trauma que vai ficar. É só cobrança, 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 cobrança. Eu me recordo, eu trabalhei muito tempo no comércio e a gente aprendeu a prestar atenção. E aí, quando entrava a mãe autoritária, acompanhado de um filho homem, era da vontade de chorar. Quem vinha a roupa era para o filho. Quem vinha na frente era a mãe. Só pela pisada tu já reconhecia. Tem isso para ele? Aí eu disse, tem. Às vezes eu atendia, né? Tem. Você pode ver? Eu chamava a colega trazia. Ela ficava na frente, o jovem atrás, e ela que escolhia. Quando ele ia falar, o coitado, o menino ficava assim, ó, atrás. Homem. E ela parecia assim, dá uma dizer, a senhora que vai usar?
Quando ele tentava opinar, ele dizia, não, essa aqui não está boa não. Não, vai essa daqui. Quem está pagando sou eu. E ela acha isso bonito, isso é patológico. Ela está acabando com a personalidade desse espírito. E vai marcar para o resto da vida nisso nele. Então são essas coisas simples, que nessa fase que o jovem precisa de uma direção, é como se a gente poldasse tanto, que essa árvore não cresce mais, só numa outra encarnação. Tanto que foi poldado. Então a gente está no extremo, ou a gente polda demais, ou a gente deixa crescer demais, que a coitada perde o controle e não sabe mais nem para onde vai. Nós perdemos o meio. Minha mãe dizia, para cada um sim, é 2 não. Porque a gente tem que aprender a viver no caminho do meio. E minha mãe não tem nem o 4º primário. Mas ela dizia isso, é a que a gente chama de sabedoria de vida. Para cada um sim, é 2 não. Mas ela é dengosa, é carinhosa, é amorosa. Eu lembro que ela agarrava assim, a gente se jogava na cama, sabe? Brincava de casinha, de fazer comidinha. Toma, mamãe, eu me lembro disso. Então nós perdemos isso. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não desamparar no trabalho. O espírito envelhecido é o adulto, que já tem mais experiência. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Então, não tenho como eu conseguir se eu não tiver alguém que me passe as experiências, que me oriente, que me conduza de forma amorosa. Em tudo dependerá de seus antecessores. Em tudo dependerá de seus antecessores, aqueles que antecederam. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. Vou repetir. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. Juventude é pré-adolescência, 12 anos. Até 17 anos, 18, você já é um adulto. Acabou a juventude. Então, ele está falando desse período. 13 a 17 anos. Então, nesse período, a juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação. Que é aquilo que nós falamos. A educação, na medida exata, ela começa na vida intrauterina. Bebezinho, 1, 2, 3, 4 aninhos. Forma de conduzir. E a gente tem que aprender uma coisa. A melhor forma de educar é o amor. Se violência resolvesse alguma coisa, o povo que é preso, que apanha, nunca mais voltaria a errar. Então, violência nunca resolveu nada. Falando para dentro de casa. Ali dentro de casa. Então, não acha que educar teu filho é gritar, é berrar, é xingar, é dar exemplo. Eu ouvia que quanto mais apanha, mais se vergonha o filho. Era.
A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação de tudo. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes. Todas as fases requisitam a opinião, a orientação dos marinheiros mais experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. Ele está querendo dizer aqui, adulto, não abandone o jovem. 13, 17 anos. Então, o que a gente faz? A gente dá, olha, festas de 15 anos. São de maior? São jovens? De quem é toda a responsabilidade de alguém que é de menor? Pai e mãe. Ok. Quem organiza a festa de casamento são os pais. De 15 anos são os pais. Aí você faz uma sala ambiente chamada pub, sei lá o quê, com bastante bebida e deixa os jovens beber à vontade. Quem banca tudo isso, quem paga é o adulto, para uma festa de 15 anos. Sabe onde eles vão parar? Alguns jovens, lá no 28 de agosto, quase em coma. Era assim há 30 anos atrás, quando você ia para a festa de 15 anos? Rolava. Então não tem limite. E a gente acha isso muito legal. Cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso. Então são coisas tão simples, mas que a gente perdeu o bom senso. Não é a juventude que perdeu o bom senso. O adulto perdeu o bom senso. Perdeu o limite. Como é que eu vou fazer uma festa de 15 anos, convidar também jovens na mesma idade, entre 16, 17, 15 e 14 anos, coloca todo mundo numa sala escura e bebida, e não é cervejinha não. É caipirinha, é vodka, eu não sei nem o nome dos trem hoje. Mas são bebidas pesadas, fora as drogas. Então, só para a gente trazer isso, para a gente ver. Então, cadê o adulto moralizado para quê? Para conduzir. Você lembra quando a gente começou a namorar? Tu consegue imaginar tu levando um namoradinho para dentro da tua casa, com teu pai lá dentro? Você conseguia imaginar uma cena dessa? Levava um bofetão no pé do ouvido. Até para namorar era na sala. Gente, isso é respeito ao lar. Hoje em dia o lar é um motel, onde todo mundo leva para dentro de casa e pronto, e todo mundo acha legal. Uma conhecida disse que ela tem 2 filhos homens, um estava viajando e o outro, e ela tinha o hábito de acordar 7h30, e ela, mãe, ia bater a vitaminada pro fofo, filhinho dela, filhinho de 20 e poucos anos, ainda continuava fazendo a mesma coisa, a vitaminada do rapazinho. Ele me sai do quarto de cueca. Pô, mãe, fazendo esse barulho, eu tô com a gata aí dentro. Ela tá reclamando. Voava liquidificador, vitaminado e tudo. Então, ela olhou e disse, tá, desculpa, aonde? Olha só o nível que está chegando. Então, na verdade, a mocidade precisa realmente de alguém experiente. E esse ser experiente é que não existe mais. Está em extinção. Ou é 8 ou é 80. O meio nós perdemos. É indispensável, olha a palavra, Emmanuel, é indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça a perspectiva de um domínio ilusório. Você é o dono do mundo, você é o melhor, tire boas notas, você com título, você vai poder se bater.
O menino tem tudo e era só ilusão. A menina tem tudo e era só ilusão. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça. Justiça é: o bem não é só para mim, o bem é bem para mim e para todos. Quando o bem é só para mim, isso não é justo. O amor é a essência divina. A paz é resultado da justiça, do amor e a fé. A fé é fidelidade a Deus. Eu não vou trair a Deus. Eu não vou trair o bem. Eu vou substituir a palavra Deus por amor. Eu não vou trair o amor. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça. O bem tem que ser o bem para todos, não só para mim. Se é só para mim, isso já é injustiça. A fé na condição de fidelidade a Deus, ao amor, à essência divina, e a paz, que é consequência de tudo isso que nós realizamos. Justiça, fé, amor. Com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E nós estamos em momento de turbulência. E a gente acha tudo normal. Eu acho que a maior dificuldade dos pais é perceberem que os filhos são adultos. Porque ele acha normal. O pai e a mãe acham tudo normal. Como se ainda fossem jovens, adolescentes. Então, não é uma crítica, mas uma observação. A nossa educação, a educação que nós demos para os nossos filhos, criticando a dos nossos pais. Quero fazer com meus filhos o que meus pais fizeram comigo. Não era assim que a gente dizia? A nossa geração falava isso. Eu quero tratar meu filho diferente. Não quero, se for a pressão que eu sofria do meu pai, a pressão que eu sofria da minha mãe. Vou ter poucos filhos, que eu não quero que falte nada para ele, pois a melhor forma de educar é quando tem pouco. Quando tudo é muito fácil, quase sempre o espírito se enrola tudo. Sacrifício para que eu tenho tudo? Olha, eu estou vendo aqui um homem já na minha frente, mas eu conheço esse jovem desde 12 anos de idade. E confesso, Reinaldo, me permita, é meu evangelizando. A vida do Reinaldo não foi fácil. Foi de luta. Esse menino andava a pé para um lado e para o outro, foi fazer a faculdade dele, ralou, fez um concurso, ralou para passar. Hoje ele se sustenta e ajuda os pais. Mas quem movimentou ele foi a dificuldade financeira, não foi a facilidade. Porque ele queria, ele precisava, ele tinha que se manter. Isso fez sentido na vida dele. Isso deu sentido à vida dele. Então nós não podemos nos vangloriar. Falhamos. E hoje estamos sofrendo as consequências de termos falhado. Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, a criação divina, a educação divina, ensinando ao filho a lei da ação e da reação, conduzindo e orientando, mas deixando que cada filho sofra as consequências de sua atitude. Divino amigo, te pedimos orientação, discernimento aos pais
e a nossa juventude. Tão solta, tão perdida, tão desamparada e tão ociosa. Que a misericórdia divina, que a assistência espiritual, que eles possam ter piedade de nós e piedade da nossa juventude. E que nós, os adultos, possamos sempre perceber que a juventude necessita de alguém com experiência para direcionar com amor. Pedimos a tua bênção, Senhor, e teu amparo, e nos ajude no estudo do Evangelho dessa noite. Que assim seja. Só o livro Caminho, Verdade e Vida já é um estudo. Por isso que quando eu faço 2 livros, são 2 horas, é 1 hora para cada livro. Não dá para a gente ler uma mensagem dessa, eu sempre vou falar isso. Uma mensagem de Emmanuel em 3 minutos, faz a prece e vamos embora. Não dá. Vamos para o Evangelho? Dá um pouquinho, não dá? Alguma dúvida, alguma colocação sobre a mensagem? Faz sentido a nossa fala? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Uma citação de Mateus e uma citação de Lucas. Talvez venhamos a ficar só nas citações do Evangelho. Vamos ver como Mateus anotou. Não penseis, isso é a fala de Jesus, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vamos fazer um movimento aqui, essa casa, transformar ela em mundo interior. Quando eu não conheço as lições morais, eu vivo a minha vida sem problema nenhum. Faço tudo que me dá vontade, fico na boa e acho que eu sou certa. Mas quando eu começo a ter lições de ordem moral, começo a ver, ele não veio trazer a paz aqui no momento não. Quando ele chega, ele vem trazer realmente a desordem. Porque a gente começa a entrar no quê? Numa luta íntima muito grande. A gente entra em conflito. A gente fica até com raiva de ter estudado o Evangelho. Não é assim? Não é assim? Então ele não veio trazer, no primeiro momento, esse nosso mundo interior, ele não veio trazer a paz, não. Ele veio trazer a espada. É a luta, minha amiga. Comigo mesmo. Porque a pessoa que está em mim, eu gosto. Aí vem Jesus e diz, não é assim. Chega, a gente fica chateada. Porque a gente até faz, aí a gente acha que ninguém está vendo, mas a gente está vendo. Aí a gente sente uma culpa enorme. A gente sente até raiva da gente mesmo. Como é que eu faço isso ainda? Vim para lançar fogo à terra. Veio mesmo para sacudir. Começou com a própria vida dele. E a guerra é entre o homem velho e o homem novo. Esse embate constante. E é uma luta diária. Parece que não vai ter paz. Parece que não vai ter paz. Mas ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão. Agora já entendemos, né? Vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo, senão que ela se acenda? Vim trazer luz. Fazer luz dentro de ti, fazer brilhar a vossa luz. Porque a gente vive na escuridão da ignorância. Pois é, mas Conceição, sabe que agora no espiritual eu tinha uma visão assim, despertar essa luz. Não, agora eu só vou fazer coisas boas. Às vezes eu não me dou conta nem do que eu tenho que tirar de dentro de mim, que é essa luta. Não, ser
ser bom é fazer tudo, é ser bonzinho, é concordar. Não, é essa luta. Porque ela só vai brilhar em mim quando eu souber remover toda essa encrenca que eu tenho aqui, toda essa desordem que eu criei nesse tempo divino. Não é? Gente, a gente acha que ser bom é ser conivente, ser idiota e ser bobo. Não é, gente. Ser bom é fazer tudo com amor. Dizer um não, eu posso dizer um não com amor. Com amor. Não é aquele não com aquele sentimento de raiva dentro, né? E é uma alma falando com outra alma. E antes da nossa boca abrir, a nossa alma já exterioriza a nossa vibração. Então é isso. Então, por mais que você vá discordar, mas se esse movimento é feito com amor, é diferente. E a probabilidade de bem-estar é muito grande. O que nós temos que entender é que esse jeito de ser nosso não é o certo. Ainda não. Nós estamos em aperfeiçoamento. Vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, senão que ele se acenda? Continua Jesus. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado de que ele se cumpra. Qual é o batismo que ele está falando? Tu acha que é mergulhar, dar um caldo dentro do rio? É o batismo do Espírito, é o batismo da renovação, é o nascimento de um novo ser. Que a gente vê de forma bem clara no Evangelho, a mudança de Madalena, que era os vícios, a beleza física, dinheiro, e a mudança de Saulo de Tarso, que era a beleza física e o poder e o dinheiro. E eles mudaram o ritmo da vida dele. Numa encarnação, Paulo foi assassino, mandou matar Estevão e uma porção de cristãos. Na mesma encarnação, ele foi recebido pelo Cristo Jesus. Numa encarnação. Mas ele conseguiu se despojar numa encarnação de todo o orgulho, de toda a vaidade, numa encarnação, de todo o orgulho, de toda a vaidade, de toda a prepotência que ele tinha, que ele exalava. Ele chegava numa biga romana, 2 cavalos brancos soberbos. Então ele chegava assim abafando. Ele era judeu, mas ele se vestia romana. Ele colocava aquela sainha com aquelas sandálias lindinhas. Ele deveria ficar um homem lindíssimo em cima da atleta, né? Assim, todo musculoso. Então, e de repente ele termina um homem franzino, parecia um beduíno. Olha o que ele superou em uma encarnação. Então, para a humanidade terrena, naquela época, Saulo era um louco. Porque só um louco para largar todas as coisas materiais para seguir um nazareno. Que é a vida transitória. Olha a divisão. Para Deus, para o Cristo, ele é um vencedor. E hoje a gente continua ralando, a gente que jogou pedra nele. Ele está bem. Não está nem no planeta de provas, nem no planeta de expiação. Não precisa mais ir ao médico. Está fazendo cirurgia. A morte física, a decomposição do corpo, não passa mais nada. Acabou, isso acabou. Não precisa mais disso.
E a gente ainda está aqui nessa ladainha. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Porque de hoje em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. E é interessante que ele volta para o mundo íntimo. Meus irmãos, no dia que nós conseguirmos, na nossa intimidade, viver o Evangelho, relaxa. Ele já está em ti. Ele já nasceu a semente em ti. Porque de hoje em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe. Ainda tem a sogra, coitada. A sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas fez essa anotação. A mesma passagem ele anotou nesse detalhe. E aí vem o nosso querido Allan Kardec, fazendo um comentário. Devemos só ler o item 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, logo ele, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre o esposo e a esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Então, olha só, vim trazer fogo à terra. Não é para tocar fogo na terra, não, é para se acender. Então, você vê que é uma metáfora. Tais palavras não estarão em flagrante contradição com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas a forma, um tanto equívoca, não exprime com exatidão o seu pensamento, o que fez com que muitas pessoas se enganassem quanto ao verdadeiro sentido delas. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão inteiramente pacífica noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, uma vez que Jesus não podia desmentir-se. Vamos para o 12? Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma só que se tenha estabelecido sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, isso aqui Kardec refutando, se a julgam sem consequência, ninguém se alarma e deixam-na passar, certo de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se lhe prevê um futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento provoca. Aqui ele está falando do espiritismo. Na violência da oposição que desperta, bem como no grau e na persistência da cólera e de seus adversários. Então, nós fizemos um movimento trazendo a divisão do mundo íntimo. O nosso irmão Allan Kardec, ele está fazendo um movimento porque ele viveu naquela época. Porque, de repente, ele estava ali fazendo um movimento e me cai o espiritismo. E com a chegada do espiritismo, começou a haver o quê? Divisão. E por aí se vai. Vamos parar?
Agradecemos ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade de reflexão. Possamos retornar aos nossos lares em paz e até o nosso próximo encontro.